incrível enfrenta tragédia familiar e revela segredo chocante que mudou tudo para sempre. A casa de Dona Joana sempre foi um lugar mágico, com suas paredes cobertas de fotografias antigas e o cheiro de bolos fresquinhos. Era como se o tempo não passasse. Ninguém poderia imaginar que essa avó forte e sábia, conhecida por suas histórias de vida e conselhos sinceros, enfrentaria a maior tragédia de sua vida. Naquela manhã nublada, um telefonema rasgou a calmaria. Inesperado havia acontecido. João, seu filho mais velho, faleceu em um acidente de carro. O luto envolveu a família como um manto pesado e a dor era palpável. Dona Joana, em sua tristeza, decidiu que era hora de abrir seu coração e revelar um segredo que guardou. Por mais de 50 anos, sentada no sofá envelhecido, com as mãos trêmulas e os olhos marejados, começou a contar a seus netos, Lara e Miguel, uma história que mudaria tudo. Vocês pensam que a nossa família é perfeita, começou ela, com a voz embargada. Mas há sombras na nossa história, sombrias e profundas. A tensão pairava no ar. A avó revelou que, antes de conhecer o avô, teve um amor intenso, um homem chamado Rafael, que desapareceu misteriosamente. Ele não era quem parecia ser. Durante anos, Dona Joana viveu com a culpa e a dor da perda, ocultando um passado que envolvia traições, segredos e uma escolha que a assombrava. Diziam que Rafael era envolvido em algo perigoso, algo que poderia ter lhe custado a vida. A revelação deixou os netos em choque. Lara, uma jovem determinada, sentia que precisava saber mais. Miguel, mais cauteloso, duvidava da versão da avó. Entre murmúrios de desapontamento, começaram a discutir. Como você nunca falou sobre isso antes, avó? Perguntava Lara, suas emoções à flor da pele. Fomos sempre uma família. Por que esconder algo tão importante? A avó, com a dor no peito, apenas olhava para eles, como se soubesse que estava prestes a quebrar o que restava da unidade familiar. Enquanto o clima de tensão aumentava, um antigo antagonista do passado apareceu. Luiz, um amigo de Rafael, começou a fazer ameaças e insinuar que a verdade sobre a morte dele ainda não tinha sido revelada. Dona Joana sentia um frio na espinha toda vez que ouvia o nome dele. E se ele sabe mais do que diz? E se a morte do seu pai não foi um acidente? Pensava, num labirinto de inseguranças. Lara e Miguel encontraram-se em lados opostos, divididos entre lealdade à avó e a busca pela verdade. A descoberta de novos mistérios envolvendo o passado de sua avó despertou uma urgência. Enquanto isso, Dona Joana lutava contra a imagem sólida que sempre criou diante dos netos. E agora se via como uma mulher frágil e cheia de arrependimentos. A atmosfera estava carregada de emoção, entre gritos contidos e lágrimas não derramadas. A pergunta pairava no ar, cortante. Vale a pena manter laços baseados em mentiras ou é hora de encarar as dolorosas verdades que podem mudar tudo para sempre? O futuro da família estava em jogo e cada decisão poderia levá-los a um abismo ou a um renascimento. Ei,
Antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. E me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda diferença. Vamos interagir. Lara e Miguel trocaram olhares cúmplices, ainda processando a revelação devastadora da avó. Mas o silencioso peso do luto e a eletricidade da verdade inesperada pairavam no ar, quando, de repente, uma batida forte na porta interrompeu o tenso diálogo. Uma batida que soou como um relâmpago em dia nublado. Dona Joana estremeceu. Quem poderia ser? Murmurou, olhando nervosamente para os netos. Miguel foi o primeiro a se levantar e ir até a porta. Com um impulso de coragem, virou a maçaneta e abriu, revelando um homem envelhecido, com olhos penetrantes e um ar ameaçador. Era Luiz. Precisamos conversar, disse ele, sua voz grave reverberando pelo ambiente. Lara sentiu um frio na espinha. O assunto a que ele se referia não era conhecido apenas por eles, mas por todo o passado sombrio da avó. O peso da presença de Luiz era quase palpável, como um nevoeiro denso. Luiz, o que você está? Dona Joana tentou iniciar, mas suas palavras foram cortadas por um gesto rápido e brusco do homem. Você pensou que poderia esconder a verdade para sempre? Eu sei mais do que você imagina. Ele disse quase rindo, mas havia raiva contida em sua voz. Sobre Rafael e sobre aquela noite, os corações de Lara e Miguel dispararam em sintonia. A menção de Rafael fez Dona Joana parecer ainda menor, como se o passado tivesse a encurralado ali, no sofá em que sempre recebia os netos com carinho. Conte logo, Luiz. O que você sabe? Exigiu. Miguel, a urgência em sua voz misturando-se ao temor. Vamos lidar com isso do jeito certo, avó. Não podemos viver com mentiras, Lara insistiu, sem conseguir conter sua ansiedade. Dona Joana olhou desesperada para os netos, seu mundo desmoronando. Rafael não morreu naquela noite por acidente, e você sabe disso, Luiz continuou, sua voz subindo e descendo com emoção. Ele estava prestes a descobrir algo que poderia ter mudado tudo para você. De repente, um barulho ensurdecedor ressoou, como uma explosão distante que fez tudo saltarem. Lara correu até a janela. Do lado de fora, uma nuvem de fumaça se elevava e gritos ecoavam na rua. O que aconteceu? Ela gritou. É a sua casa que está pegando fogo. Alguém gritou da multidão que se aglomerava. A cena se tornaria caótica. Dona Joana, agora pálida e trêmula, se levantou rapidamente, com um olhar que misturava desespero e culpa. Eu não posso perder mais nada. Tão logo Luiz olhou para ela e num sussurro disse: se você não revelar o que sabe, pode ser tarde demais. Rafael, ele não estava sozinho naqueles dias. E eu tenho provas que podem te destruir. O impacto de suas palavras pairou no ar, como um trovão silencioso. Provas?
Que provas? Miguel questionou, incomodado com o rumo dos acontecimentos. Mas a resposta de Luís ficou entalada em sua garganta. O caos na rua se intensificava enquanto a fumaça se espessava, envolvendo não apenas a casa, mas a própria história daquela família. Lara sentia um nó na garganta. Era um momento decisivo. Vamos, temos que sair! Dona Joana gritou. Mas tinha algo mais que precisava ser dito. Algo que estava fervendo a superfície. Quando todos se dirigiam para a porta, Lara, num último impulso, olhou para Luís. Eu preciso saber tudo. Se isso envolve a nossa família, precisamos enfrentar. Não podemos deixar isso nos destruir mais uma vez. Luís se virou e, com um olhar intenso, que parecia também implorar por ajuda, respondeu: Se você quiser saber toda a verdade, me siga. Isso pode acabar com tudo e, ao mesmo tempo, mudar tudo para sempre. Enquanto a fumaça se espalhava pela casa e o grito da verdade ecoava, a família se preparava para uma jornada reveladora e totalmente imprevisível. A única certeza era que eles estavam prestes a descobrir segredos muito mais profundos do que jamais imaginaram. E que talvez essa verdade pudesse ser a única forma de salvá-los, ou talvez acabasse de vez com a imagem que tinham da avó e de si mesmos. O futuro estava completamente em risco e o tempo pressionava. Lara e Miguel se encararam, a adrenalina pulsando em suas veias. Eles sabiam que tinham que seguir Luís, mas a coragem se misturava ao medo. O cheiro de fumaça se intensificava e o som de sirenes se aproximava. Vai ser uma loucura, pensou Lara, o coração disparado. Dona Joana estava paralisada, o olhar perdido entre o passado e o presente. Precisamos ir agora, Miguel gritou, puxando a avó pelo braço. Mas, antes que pudessem dar o primeiro passo, um grito descedador ecoou pela sala. Era a vizinha, a Dona Clara, que acabara de entrar apressada. Ele está lá! Ele voltou! Dizia, ofegante, como se o mundo ao redor pudesse explodir a qualquer momento. Quem está de volta, Clara? A avó questionou, o pânico refletido em seus olhos. A mulher, com a voz tremenda, respondeu: O Rafael! Ele foi visto na cidade. Algumas pessoas disseram que ele está vivo. A revelação pairou no ar como uma bomba. Lara sentiu a terra tremer sob seus pés. Como isso é possível? Convidou Miguel a perguntar, ainda sem acreditar. Dona Joana, por outro lado, tinha a expressão de alguém que foi atingido por um furacão. Não pode ser. Não pode. Sim, sim, sussurrou, a dor e a confusão se misturando. Luís, você sabia disso? Lara virou-se bruscamente para o homem que ainda estava à porta. Ele balançou a cabeça, aparentando estar tão abalado quanto os outros. Eu soube de rumores, mas não pensei que fosse verdade. Se ele voltou, isso muda tudo. A tensão era quase insuportável. O que você sabe sobre essa volta dele? Miguel pressionou Luís, a voz carregada de uma urgência que não podia ser ignorada. Mas Luís hesitou, como se as palavras estivessem presas na garganta. Sobre o que ele sabe, o que ele fez. Isso pode ser uma revelação que vai desmoronar tudo.
Nesse momento, as sirenes estavam tão próximas que parecia que o próprio céu estava desabando. A fumaça da casa se tornava mais espessa e a vizinhança começava a se aglomerar do lado de fora. Mas a mente de Lara estava longe dali, tentando entender a magnitude do que estava prestes a acontecer. Se Rafael está vivo, então o que aconteceu na noite de sua suposta morte? Ela questionou, com os olhos fixos em Luiz, como se ele pudesse desvendar todo aquele mistério. Luiz respirou fundo e, antes que pudesse responder, as luzes vermelhas dos carros de bombeiros se refletiram nas janelas da casa, iluminando os rostos tensos da família. Se você quer saber a verdade, Lara, você terá que ir até ele. Luiz finalmente disse, e suas palavras deixaram todos em estado de choque. O que significava aquilo? Lara sentiu um nó na garganta. A ideia de buscar Rafael, de encarar um homem que havia sido um fantasma por tanto tempo, a aterrorizava. E Dona Joana? O que faria ao descobrir a verdade? Enquanto as sirenes soavam, um som ensurdecedor explodiu na rua. Um veículo capotou e o caos tomou conta. As pessoas gritavam, correndo. Lara, Miguel, precisamos sair agora. Dona Joana ordenou, puxando os netos para fora da casa. Mas a urgência da situação era uma tempestade implacável e o peso do segredo apenas tornava tudo mais insuportável. Avó, se Rafael está vivo, você precisa me contar o que sabe. Se ele é perigoso, precisamos saber para nos proteger. Gritou Miguel, a adrenalina pulsando. Dona Jo, ele representa, pode destruir tudo o que construir. Vocês não compreendem. Ele não é o que vocês pensam. As palavras dela ecoaram e o pânico envolveu a família como um manto. O passado, o presente, tudo colidia em uma única fração de segundo. Mas antes que pudessem processar a magnitude da situação, Lara viu uma sombra se aproximar entre a fumaça. Um homem, de olhos intensos, com um ar familiar e aterrador. O que você está fazendo aqui? Ele disse, voltando-se para Dona Joana. O mundo pergunta ressoava. Seria essa a libertação que tanto esperavam? Ou o início do fim? É um fantasma que não queria ficar enterrado. Mas o homem se aproximou, seus olhos escuros e profundos parecendo carregar todo um universo de segredos. Com um tom baixo e determinado, a tensão era palpável. O incêndio atrás deles parecia distante, como se o caos se tornasse secundário frente à revelação que estava prestes a acontecer. Meu Deus, isso não pode ser. Dona Joana disparou. O olhar dilacerado. Ela recuou involuntariamente como se as palavras dele fossem uma faca cortante. Miguel balançou a cabeça, sem acreditar no que via. Você está vivo? Ele perguntou, a voz trêmula, tentando entender se tudo não era uma ilusão. Rafael sorriu, mas não era um sorriso de alegria. Era um sorriso de alguém que sabia mais do que estava disposto a revelar. Eu nunca estive morto, e Dona Joana, você e eu ainda temos contas a acertar. O ambiente se encheu de murmúrios confusos. O que ele queria dizer?
As sirenes ressoavam cada vez mais próximas, mas para Lara o tempo havia parado. Você mentiu para nós. Você me abandonou, Dona Joana gritou, a dor em sua voz como lâminas afiadas. Lara conseguiu verás. Lágrimas nos olhos da avó, e aquilo a deixou partida. Era como se um novo tipo de dor estivesse surgindo entre eles, muito mais profunda do que o luto que ainda sentiam por João. Tem um motivo para eu ter desaparecido, Joana. Havia algo muito maior em jogo. E você sabe disso bem. Rafael insistiu, avançando. Ele olhou para os netos, seus olhos refletindo um misto de tristeza e desafio. E se eu dissesse que João estava envolvido nisso? Que o acidente não foi um acidente? A atmosfera ficou pesada, como se a casa começasse a desabar em cima deles. Miguel, chocado, olhou para a avó, buscando alguma confirmação, mas o rosto de Dona Joana estava agora pálido e encolhido, como se a vida estivesse sendo arrancada dela. Não, não pode ser verdade, Lara gritou, mas as palavras pareciam estranhas até para ela. Você está mentindo. Uma onda de raiva e desconfiança tomou conta do ambiente. A ideia de que seu irmão, seu querido irmão, pudesse estar envolvido em algo tão sombrio era insuportável. Eu juro que não menti. O que está em jogo é muito maior do que podemos imaginar. E eu não fui quem escolheu essa vida. Fui forçado. Rafael respondeu, seu tom sincero. Mas a tensão era quase insuportável. E agora eles estão aqui. Eles vêm para buscar o que era de Rafael e que você sabia. O que ele estava dizendo? Lara estava prestes a perguntar quando ouviu um rugido intenso, um som familiar vindo de carros e helicópteros. Eles estão chegando. Precisamos sair, Luiz gritou, puxando Dona Joana, mas ela parecia paralisada, presa nas lembranças. Se você não me contar agora, tudo vai acabar, ele insistiu, e a urgência na voz dele era assustadora. Uma onda de desespero tomou conta de Lara. É como se tudo estivesse se desintegrando ao seu redor. E em um instante o chão tremeu sob seus pés. Uma explosão. O estalo dos vidros quebrando fez todos saltarem. A casa, a sua casa, estava pegando fogo de verdade agora, e não havia mais como voltar atrás. Eles precisavam decidir. Ficariam para encarar os fantasmas ou fugiriam e deixariam tudo para trás. A verdade estava apressando-se para ser revelada. Mas a pergunta agora era: o que mais estavam prestes a perder? A curiosidade estava queimando dentro de Lara, mas o medo a impedia de se mover. Enquanto o passado e o presente se chocavam, ela percebeu que a única certeza era a incerteza. E no fundo, o que mais estava oculto nesse labirinto sombrio que era sua própria família? Seria um novo começo ou o fim de tudo que conheciam? O mundo pareceu congelar. Lara sentiu o peso da presença de Rafael, que agora penha ali, diante deles. Vim buscar o que é meu, disse Rafael, com um tom baixo e determinado. A tensão era palpável. O incêndio atrás deles parecia distante, como se o caos se tornasse secundário, frente à revelação que estava prestes a acontecer. Meu Deus, isso não pode ser! Dona Joana disparou, o olhar dilacerado.
Ela recuou involuntariamente, como se as palavras dele fossem uma faca cortante. Miguel balançou a cabeça, sem acreditar no que via. Você está vivo? Ele perguntou, a voz trêmula, tentando entender se tudo não era uma ilusão. Rafael sorriu, mas não era um sorriso de alegria. Era um sorriso de alguém que sabia mais do que estava disposto a revelar. Eu nunca estive morto. E, Dona Joana, você e eu ainda temos contas a acertar. O ambiente se encheu de murmúrios confusos. O que ele queria dizer? As sirenes ressoavam cada vez mais próximas, mas para Lara o tempo havia parado. Você mentiu para nós. Você me abandonou, Dona Joana gritou, a dor em sua voz como lâminas afiadas. Lara conseguiu ver as lágrimas nos olhos da avó, e aquilo a deixou partida. Era como se um novo tipo de dor estivesse surgindo entre eles, muito mais profunda do que o luto que ainda sentiam por João. Tem um motivo para eu ter desaparecido, Joana. Havia algo muito maior em jogo, e você sabe disso bem. Rafael insistiu, avançando. Ele olhou para os netos, seus olhos refletindo um misto de tristeza e desafio. E se eu dissesse que João estava envolvido nisso? Que o acidente não foi um acidente? A atmosfera ficou pesada, como se a casa começasse a desabar em cima deles. Miguel, chocado, olhou para a avó, buscando alguma confirmação, mas o rosto de Dona Joana estava agora pálido e encolhido, como se a vida estivesse sendo arrancada dela. Não, não pode ser verdade, Lara gritou, mas as palavras pareciam estranhas até para ela. Você está mentindo. Uma onda de raiva e desconfiança tomou conta do ambiente. A ideia de que seu irmão, seu querido irmão, pudesse estar envolvido em algo tão sombrio era insuportável. Eu juro que não menti. O que está em jogo é muito maior do que podemos imaginar. E eu não fui quem escolheu essa vida. Fui forçado. Rafael respondeu, seu tom sincero, mas a tensão era quase insuportável. E agora eles estão aqui. Eles vêm para buscar o que era de Rafael e que você sabia. Nesse momento, um tremor percorreu o chão. A pressão no ar aumentou. Lara olhou ao redor, seu coração batendo acelerado, e de repente, a porta da sala foi arrombada. Um grupo de homens, todos vestidos de preto e com feições severas, invadiu o ambiente. Os olhos de Lara arregalaram-se de terror. Quem são eles? Sussurrou. O que você quer dizer com isso? Dona Joana gritou, sua voz ecoando na sala, agora tomada pelo pânico. Um dos homens avançou, suas intenções claramente hostis. Vimos você, Rafael. Sabemos apenas seu filho. Ele é a chave de tudo isso. Você nunca contou a verdade. A última declaração pairou no ar como um trovão. Lara sentiu o mundo girar ao seu redor. O que ele estava dizendo? O que sua avó realmente tinha a ver com tudo aquilo? E mais importante, quem era realmente João? Enquanto a fumaça começava a engolir a sala e o caos se instalava, Lara percebeu que o que estava em jogo era bem mais do que um segredo ou uma traição. Era a própria identidade de sua família que estava sendo questionada. E naquele momento, todos se perguntavam: até onde estariam dispostos a ir para desvendar a verdade que os envolvia? O futuro se tornava mais incerto, e isso era apenas o começo.
A última declaração pairou no ar como um trovão. Lara sentiu o mundo girar sob seus pés. A ideia de que João, seu irmão, estava envolvido em algo tão sombrio era insuportável. Isso não pode ser verdade, gritou Lara, com os olhos arregalados. Mas as palavras de Rafael ecoavam, pesadas e aterradoras. Ele não estava mentindo, e uma nuvem densa de desconfiança se instalava entre eles. O pânico tomou conta, que quase o sufocava. Precisamos fugir, agora! Dona Joana, nervosa, começou a empurrá-los na direção da porta. Mas antes que conseguisse sair, um homem alto e de expressão feroz irrompeu pela entrada. Ele tinha uma tatuagem visível no pescoço, e seu olhar gelado fez Lara tremer. Não vão a lugar nenhum, ele disse, com uma voz profunda que parecia rasgar o ar. Os outros homens o acompanharam, criando uma barreira ao redor da família. Eu avisei que não podíamos nos deixar levar por essa história, o homem disse, olhando fixamente para Rafael. Você sabia que eles viriam. Sabia que não tínhamos terminado com você. Dona Joana, com o coração disparado, olhou para o grupo. A sensação de cerco era palpável. Rafael, quem são eles? Perguntou, o tom de desespero sendo cruzado com a raiva. São aqueles que não quero que vocês encontrem. Aqueles que sobem as sombras, ele respondeu, a tensão crescendo em sua voz. Mas a resposta não foi suficiente. Miguel arfou. Por que você não nos contou? O que mais você esconde? A tensão estava no seu auge, quando, de repente, um estrondo ensurdecedor irrompeu do lado de fora. Uma explosão. O som rasgou o ar e fez todos saltarem. A casa começou a tremer e a fumaça invadiu o espaço, como se o próprio ar estivesse em chamas. As janelas se estilhaçaram e Laras viu um brilho avermelhado iluminando o ambiente. Pela mãe, o que foi isso? Gritou. Miguel, tentando encontrar sua voz. A fumaça e as chamas foram furtivas, como toneladas de dor se acumulando no ar. Tudo isso começou a se voltar contra eles. A casa agora não era apenas um lar, mas uma armadilha. Precisamos sair agora, Dona Joana gritou, sua fragilidade se desvanecendo diante da urgência. O caos envolvia todos como uma tempestade, mas a nova adição à cena levou os personagens a um frio gelado. No meio da confusão, Rafael se virou e outra explosão de fumaça súbita revelou uma figura feminina entre os escombros. Lara não podia acreditar no que via. Era Valentina, a irmã deles, que todos acreditavam ter desaparecido anos atrás. Não posso acreditar, você está viva, Lara sussurrou, atordoada, enquanto os outros ficaram paralisados. Valentina estava ao lado deles com um olhar penetrante. Fui forçada a ficar longe. E agora sei de todas as verdades que você está prestes a descobrir. O rosto de Dona Joana se transformou em uma máscara de choque absoluto. Valentina, você nunca disse nada. A emoção cortante ecoava nas palavras dela. Mas as respostas estavam perto,
e a verdade era um labirinto. Então Rafael, entre a confusão, falou: Valentina sabe o que aconteceu naquela noite. Ela esteve no meio de tudo isso. E agora, todos nós estamos em perigo. Se não formos agora, não vai haver um depois. A sensação de que o chão se abria sob seus pés cresceu. As verdades que sempre tentaram escapar estavam de volta, não como Li, fantasmas, mas pessoas reais e o desejo de derrubar todos os muros que construíram. Não era apenas sobre segredos e mentiras, mas sobre o futuro e a força que tinham ou não tinham para enfrentá-lo. Estamos em perigo! A única saída é pela porta dos fundos! Gritou Valentina, e todos seguiram. Mas o que cada um sabia e o que realmente queriam enfrentar ainda pairava no ar, pendente como uma bola de demolição. As chamas começaram a tomar conta, e a única certeza era que o que estivesse do lado de fora poderia ser o começo de um cântico libertador, ou o mais sombrio dos fins. Enquanto a fumaça se espessava ao redor deles, Lara sentia o coração acelerar. Valentina estava ali, viva. Mas o impacto de sua presença não dava trégua. Eles precisavam sair, mas a verdade que ficou balançando entre eles parecia tão pesada quanto as chamas que avançavam. Valentina, você precisa nos contar o que sabe, Lara implorou. A irmã olhou ao redor, a expectativa nos olhos dela tão palpável quanto o calor que emanava da casa. Não é o momento, Lara. Precisamos fugir. Ela estava certa, mas havia um conflito dentro de Lara que parecia impossível de apagar. E foi então que, no meio da confusão, Rafael se lançou em frente ao grupo, uma expressão de determinação em seu rosto. Esperem, se vocês forem, não teremos como voltar. Sua voz cortou a tensão no ar como uma faca. Se houver uma oportunidade de resolver isso, precisamos enfrentá-la agora. O homem que liderava os outros e havia entrado pela porta interrompeu, rindo de maneira sarcástica. Você realmente acha que vai escapar com isso? O que vocês têm a oferecer é muito menor do que pensam. Então tudo aconteceu de uma vez. Um grito cheio de dor e raiva ecoou. Rafael, você não deveria ter voltado. As palavras saíram da boca de Valentina como uma arma. O silêncio se instalou. Todos se viraram para ela, o rosto coberto por emoções que pareciam rasgar sua pele. Valentina, o que você está falando? Dona Joana perguntou, a incredulidade transparecendo em sua voz enquanto as sombras dançavam ao redor. A tensão na sala era como um fio prestes a se romper. Eu não pude fazer nada. É muito maior do que eu, Valentina disse, lágrimas escorrendo por seu rosto. Todos estavam tão confusos. O que ela estava insinuando? O que poderia ser tão grande a ponto de causar tanto sofrimento? Você sabe o que aconteceu naquela noite em que Rafael desapareceu? Lara perguntou, seu coração batendo como um tambor frenético. Valentina hesitou, um pequeno tremor passando por seus lábios. Eu estava lá. Estava com João. As palavras dela caíram como uma bomba. Estávamos juntos naquelas noites, e não foi um acidente. Ele estava envolvido em algo que não tinha como escapar. A sala parecia se fechar, o ar rarefeito. Rafael virou-se para ela, olhos fixos. Você nunca me disse, Valentina. Por que você não me disse que o João estava envolvido nisso?
A voz dele tinha um desespero subjacente que ecoava com cada palavra. Porque eu tinha medo, ela respondeu, o próprio medo latente ecoando no ambiente. Depois daquelas noites, tudo desmoronou. João e eu. Nós tentamos sair, mas era tarde demais. Justo nesse momento, os homens de preto avançaram e Lara viu uma luz atrás deles. Um brilho intenso que não pertencia ao fogo. Olhem! Ela gritou, apontando. O carro de polícia parou em frente à casa, luzes piscando, e em seguida mais carros seguiram na sequência. Um alvoroço tomou conta do cenário, e no meio dessa confusão, Lara tentou entender o que estava acontecendo. Os homens de preto pararam, confusos com a chegada dos policiais. Era a chance que eles precisavam. Vamos sair agora, Dona Joana decidiu, puxando os netos e tentando levá-los para fora. Lara estava quase na porta quando percebeu que Valentina ainda estava parada, olhando para Rafael, como se estivesse se despedindo. Valentina, vem! Lara gritou, a ira e a confusão pulsando em sua voz. Mas antes que ela pudesse se mover, Rafael se interpôs e segurou a mão dela. Não a deixe ir. Se ela ficar, podemos descobrir a verdade. A multidão de pessoas se aglomerava do lado de fora, mas o olhar de Valentina estava fixo em Rafael. Please, eu não posso deixar que você se arrisque mais do que já se arriscou. Havia coisas que você não sabia. Nós estamos em perigo e você deve vir conosco. Ele insistiu, e nesse momento Lara viu algo em Valentina, algo mais profundo do que o medo. Então, de repente, outra explosão. As chamas atrás deles cresceram, como se o próprio inferno tivesse tomado forma. E Lara sentiu uma onda de calor escaldante. No entanto, o que aconteceu a seguir fez seu coração parar. O vidro da janela se estilhaçou e, em meio ao caos, um tiro disparou. O som do disparo reverberou pelo ar. Um dos homens de preto caiu, levando a equipe a entrar em pânico. Vamos! Agora! Dona Joana gritou, e o desespero encheu o ambiente. Quando Lara se virou, ela viu Rafael caindo, sangue brotando de seu corpo, como se o universo estivesse desmoronando ao seu redor. Rafael! Vamos juntos! Começou o ponto de água nela. Rafael! Valentina gritou, apavorada. O mundo ao redor ficou em câmera lenta enquanto Lara testemunhava a realidade de um destino sombrio. O que realmente estava acontecendo? A verdade que todos estavam tentando esconder havia sido mais letal do que esperavam. E agora, com vidas em risco e segredos prestes a serem revelados, a única certeza que restava era: o que mais tinha que quebrar para que pudessem encontrar um caminho para a saída? A última declaração pairou no ar como um trovão. Lara sentiu o mundo girar sob seus pés. A ideia de que João, seu irmão, estava envolvido em algo tão sombrio era insuportável. Isso não pode ser verdade, gritou Lara, com os olhos arregalados. Mas as palavras de Rafael ecoavam, pesadas e aterradoras. Ele não estava mentindo, e uma nuvem densa de desconfiança se instalava entre eles. O pânico tomou conta, como se a pressão do mundo estivesse prestes a explodir.
As sirenes soavam cada vez mais perto, mas os olhos de cada um estavam fixos em Rafael. Se ele não morreu de acidente, se o que você diz é verdade, isso muda tudo. Miguel conseguiu articular, lutando contra a correnteza de emoções que quase o sufocava. Precisamos fugir, agora, Dona Joana, nervosa, começou a empurrá-los na direção da porta. Mas antes que conseguisse sair, um homem alto e de expressão feroz irrompeu pela entrada. Ele tinha uma tatuagem visível no pescoço e seu olhar gelado fez Lara tremer. Não vão a lugar nenhum, ele disse, com uma voz profunda que parecia rasgar o ar. Os outros homens o acompanharam, criando uma barreira ao redor da família. Eu avisei que não podíamos nos deixar levar por essa história, o homem disse, olhando fixamente para Rafael. Você sabia que eles viriam. Sabia que não tínhamos terminado com você. Dona Joana, com o coração disparado, olhou para o grupo. A sensação de que o passado estava se fechando como um cerco era palpável. Rafael, quem são eles? Perguntou, o tom de desespero sendo cruzado com uma raiva. São aqueles que não quero que vocês encontrem. Aqueles que sobem as sombras, ele respondeu, a tensão crescendo em sua voz. Mas a resposta não foi suficiente. Miguel arfou. Por que você não nos contou? O caos envolvia todos como uma tempestade, mas a nova adição à cena levou os personagens a um frio gelado. No meio da confusão, Rafael se virou. E outra explosão de fumaça súbita revelou uma figura feminina entre os escombros. Lara não podia acreditar no que via. Era Valentina, a irmã deles, que todos acreditavam ter desaparecido anos atrás. Ai, que coisa! Você está viva? Lara sussurrou, atordoada, enquanto os outros ficaram paralisados. Valentina estava ao lado deles, com um olhar penetrante. Fui forçada a ficar longe, e agora sei de todas as verdades que você está prestes a descobrir. O rosto de Dona Joana se transformou em uma máscara de choque absoluto. Valentina, você nunca disse nada. A emoção cortante ecoava nas palavras dela. Mas as respostas estavam perto, e a verdade era um labirinto. Então, Rafael, entre a confusão, falou: Valentina sabe o que aconteceu naquela noite. Ela esteve no meio de tudo isso, e agora todos nós estamos em perigo. Se não formos agora, não vai haver um depois. A sensação de que o chão se abria sob seus pés cresceu. As verdades que sempre tentaram escapar estavam de volta, não como fantasmas, mas pessoas reais e o desejo de derrubar todos os muros que construíram. Agora não era apenas sobre segredos e mentiras, mas sobre o futuro e a força que tinham ou não tinham para enfrentá-lo. Estamos em perigo. A única saída é pela porta dos fundos, gritou Valentina, e todos seguiram. Mas o que cada um sabia e o que realmente queriam enfrentar ainda pairava no ar, pendente como uma bola de demolição. As chamas começaram a tomar conta, e a única certeza era que o que estivesse do lado de fora poderia ser o começo de um cântico libertador ou o mais sombrio dos fins. Quando chegaram à porta dos fundos, o que se viu foi completamente inesperado. Um grupo de homens armados estava lá,
cercando a saída e aguardando o momento certo. A líder do grupo, uma mulher de cabelo escuro e expressão firme, ergueu a mão, fazendo sinal para que parassem. Valentina, você voltou! O tempo é curto. Venha conosco. Todos congelaram. O que está acontecendo? Quem é você? Lara perguntou, sua voz tremendo de confusão. Eu sou parte da verdade que você nunca conheceu, disse a mulher. E quando ela se virou, Lara quase desmaiou. O rosto era como um espelho quebrado do que poderia ser se a vida fosse diferente. Sou sua mãe e eu sempre estive aqui observando. Agora precisamos de você para reverter o que João desencadeou. Silêncio. Um choque profundo. Como isso era possível? O mundo de Lara virou de cabeça para baixo. Ela nunca soube. E agora a verdadeira batalha estava apenas começando. As escolhas que seu irmão fez poderiam custar tudo. E nesse momento, todos na sala estavam divididos entre desvendar a verdade ou sucumbir ao caos. O futuro deles estava em risco e o tempo estava se esgotando. Enquanto a revelação pendia no ar, um fio cortante invadiu o ambiente. Você é a minha mãe? Lara sussurrou, seus lábios mal se movendo. O olhar de Dona Joana era confuso, como se aprendesse a andar novamente. A mulher diante dela parecia tão familiar e estranha ao mesmo tempo. Temos pouco tempo, a mulher insistiu, a urgência nas suas palavras fazendo o coração de Lara disparar. Se não fugirmos agora, eles não vão deixar um de nós sair vivo. Os homens de preto avançaram, a sombra se estendendo pela sala. Valentina, ainda paralisada, olhou para Rafael, esperando um sinal de que tudo ficaria bem, mas seus olhos só traziam desespero. O que está acontecendo aqui? Quem são esses homens? Ela gritou, a voz tremendo. São os que buscam o que era de Rafael. Eles não podem nos encontrar, a mulher disse, sem olhar para trás. Precisamos sair agora. Mas antes que pudessem se mover, um dos homens falou, sua voz calada, porém cortante. Você acha que pode escapar, Valentina? Você não consegue esconder o que eu sei. Depois de todos esses anos, nós sabemos da sua lealdade. A tensão cresceu como uma tempestade. Lara não conseguia nem piscar. O que você sabe? Questionou a mulher, que se dizia sua mãe, o medo escorrendo por sua voz. Eu sei que você não é filha de apenas um. Você é filha de 2 mundos. E o que João fez poderá afetar tudo que construímos. O homem deu um passo à frente, seu olhar frio e afiado como uma lâmina. As palavras dele reverberaram como um eco. Ninguém se movia. Lara sentiu que as pernas falhavam. 2 mundos? O que você quer dizer com isso? Ela gritou, o desespero transbordando, enquanto a fumaça girava ao redor deles, cada vez mais densa. Você deve escolher um lado, Lara. Você não pode se esconder para sempre, o homem insistiu. Então, outra explosão e todos caíram ao chão. Uma onda de calor emaranhada de fumaça se espalhou, dificultando a respiração. Lara estava com uma visão turva e as vozes se tornaram um eco distante. Quando conseguiu foco novamente, viu Rafael se levantando, uma expressão de horror grava em seu rosto. O homem encarava Valentina agora, como um predador observando. Sua presa. Você não entendeu, não foi?
Você sempre foi uma peça nesse jogo. E João também. Então, um grito cortou o ar. João, o que ele tem a ver com isso? Lara estava cada vez mais confusa, revoltada por estar presa no meio de um redemoinho de segredos e mentiras. As chamas começaram a consumir mais espaço agora, como se quisessem engolir a todos. Um dos homens avançou, parando bem na frente de Lara e sua mãe. Desculpe, você não pode ficar. Vocês têm que ir. Ele não pode recuperar o que considero meu. Não! Não vamos deixar isso acontecer, Valentina gritou. Mas Lara sentia que as palavras dela eram como açoite no rosto. O homem chegou cada vez mais perto, seu olhar fixo em Lara. Você está presa, Lara. Você não se atreveria a tomar uma decisão final. A verdade custará mais do que você pode imaginar. E de repente, uma figura familiar emergiu da fumaça. A mente de Lara paralisou. Era João, seu irmão. Não! Não a toque! Ele gritou, jogando-se entre Lara e o homem. Sua expressão era de fúria e desespero. O silêncio parecia se instalar antes que um novo grito rompesse o caos. Valentina olhou para João com uma mistura de amor e raiva. O que você fez, João? O que você se meteu? Ela olhou para ele tremendo. E você nunca disse que estava em perigo, que havia mais na história. Desculpe, eu só queria proteger vocês. João disse. A angústia no seu olhar, seu corpo tremia em uma luta interna. Proteger ou destruir? Valentina disparou. Lara sentiu as palavras socarem seu estômago. As revelações eram como facadas. As chamas ao redor deles dançavam, refletindo a confusão que os consumia. Mas antes que pudessem fazer qualquer coisa, como se o tempo parasse, um novo som ecoou. Uma explosão do lado de fora, seguida de gritos. Era um sinal. O que estava prestes a acontecer mudaria tudo novamente. A história de uma família, já marcada por tragédias e mentiras, estava prestes a enfrentar um novo inimigo. O que era real e o que não era. Lara sentiu sua mente girar enquanto perguntava a si mesma quem era realmente seu irmão e o que isso significava para todos eles. O futuro estava mais sombrio do que nunca, e a única certeza era que a verdade poderia acabar com eles ou salvá-los. Lara sentiu o calor das chamas se aproximando, o cheiro de fumaça invadindo seus pulmões. Tudo parecia um pesadelo. João, ali, diante dela, e a menção de um passado obscuro que tormentava todos. Ele não estava apenas ali como um irmão perdido, mas como a chave para muitos segredos. O que você fez, João? A voz de Valentina ecoou, tremendo entre as chamas. Eu só queria proteger vocês. Nunca quis que isso acabasse assim, João gritou, o desespero transparecendo em seu olhar. O tempo parecia escorregar entre os dedos, enquanto os homens de preto avançavam, ameaçando engolir a família em um mar de mentiras. Isso não é proteção. Vocês estão em perigo por causa do que João fez. Lara disparou, sentindo o nó na garganta se apertar. O ar estava pesado, a tensão quase palpável.
O homem à frente deles manteve o olhar fixo em João, um sorriso malicioso espalhando-se pelo rosto, como se esperasse um desfecho trágico. A decisão final chegou, João. São você ou eles? Antes que qualquer um pudesse responder, uma nova explosão fez a casa tremer. O grito de terror se ergueu entre a fumaça, e Lara soube que não teriam mais tempo. Pelo amor de Deus, para! Estamos todos na mesma luta! Valentina implorou. Seus olhos se encheram de lágrimas, mas o homem apenas riu, a crueldade transparecendo. Vocês nunca entenderão que estão jogando um jogo muito maior. O que cada um de vocês sabe pode custar a vida de todos nós. Dona Joana, por fim, tomou a frente. Chega! Me deixem falar! O olhar firme dela fez todos pararem. João, você sempre foi forte, mas ser forte não é apenas poder. É também escolher a verdade. E a verdade precisa ser dita. As palavras ressoaram no grupo. As chamas dançavam, mas algo na forma como Dona Joana falou à sua família parecia acalmar o caos. Seja o que for, nós seremos juntos. E se temos que enfrentar isso, que seja como uma família. Os homens hesitaram. Entre a fumaça e o choque, a ideia de unidade começou a ganhar força. Se você tiver uma última palavra, pode ser a sua única chance de se salvar, disse o homem na frente, sua voz agora carregada de incerteza. Sim, há algo que preciso dizer, começou Dona Joana, suas mãos tremendo, mas a determinação em seu olhar era poderosa. O que aconteceu com Rafael não foi um acidente, e não podemos viver com esse peso por mais tempo. A verdade virá à tona, e precisamos escolher como vamos enfrentá-la. Uma nova explosão ecoou pela casa, mas em vez de caos, sempre, disse o homem na frente, sua voz agora carregada de incerteza. Essa foi acompanhada por um grito de alívio. A polícia! Alguém gritou do lado de fora. As luzes piscantes invadiram a casa e as sirenes enchiam o ar com promessas de segurança. Você tem que ir. Agora! A mulher, que se dizia a mãe de Lara, gritou, puxando-a. É hora de decidir. Se ficarmos, não há como voltar atrás. João encarou a família. Era uma divisão. Os homens de preto cercavam, mas a luz da esperança começava a brilhar. Vamos unir a força juntos, agora! Ele gritou, saltando à frente para proteger os familiares. A adrenalina inundava seus corpos, instigando um misto de medo e coragem. Sim, juntos! Valentina terminou a frase. O barulho das sirenes ficava cada vez mais forte e, em um momento de desespero e decisão, todos avançaram em direção à saída, um aglomerado de almas em busca de liberdade. As chamas ardiam atrás deles, mas as luzes dos policiais iluminavam o caminho à frente. Ao cruzarem a porta, rasgaram-nas. Correntes do passado. Uma nova história começava, e Lara não pôde deixar de se perguntar: o que mais estavam prestes a descobrir? O futuro era incerto, mas um novo começo pairava no ar. Se você leu até aqui, você precisa se inscrever agora no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Isso é urgente. Esmague o botão de like agora
para alimentar o algoritmo e trazer mais conteúdo incrível. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. Queremos saber tudo. E não se esqueça de compartilhar instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Apenas os verdadeiros fãs compreendem a importância de apoiar o canal com estas ações. Faça parte da nossa história.